Meu nome é Marcelo, tenho 32 anos, sou formado em teologia e filho de diácono. Cresci vendo meu pai servir na igreja por 40 anos, sempre humilde, sempre honesto, sempre pobre. Eu jurei que não seria igual a ele. Queria ser respeitado sim, mas também queria ter dinheiro, conforto, não passar aperto como minha família sempre passou. Em 2009, eu era auxiliar pastoral em uma igreja grande aqui em Campinas, interior de São Paulo. Ganhava R$ 1.200 por mês, mal dava para pagar as contas. Minha esposa Juliana estava grávida do nosso primeiro filho, o Gabriel, e eu me sentia um fracasso completo. O carro vivia quebrado, as contas atrasavam, e eu via outros pastores com carrões, roupas de marca, viajando, enquanto eu penava. Foi em uma reunião de pastores que tudo mudou. Pastor Renato, meu mentor na época, me chamou para uma sala reservada depois da reunião. Ele tinha uns 60 anos, era conhecido na região, comandava uma igreja de quase 1.000 membros. Quando entramos na sala, ele fechou a porta, abriu uma maleta em cima da mesa e meu coração quase parou. Estava cheia de dinheiro, maços e maços de notas de 50 e 100 reais. Ele olhou para mim com um sorriso e disse assim, olho no olho, Marcelo, isso aqui são 80 mil reais em espécie. Veio em 2 meses vendendo água ungida. Água da torneira com rótulo bonito, meu filho. Eu arregalei os olhos, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele continuou. Você quer continuar pobre, pregando de graça, ou quer ser próspero e abençoado como eu? Minha cabeça girou. Lembrei do meu pai, diácono há décadas, trabalhando como porteiro para sustentar a família, sempre justo, sempre correto. Lembrei da barriga de Juliana crescendo, das fraldas que precisaria comprar, do leite, dos remédios. Lembrei das humilhações de não ter dinheiro, de depender de carona, de usar roupa velha. A tentação queimou dentro de mim como fogo. Pastor Renato percebeu minha hesitação e colocou a mão no meu ombro. Só dessa vez, Marcelo. Você vende 50 frascos para mim, testa, vê como funciona. Se não gostar, para. Eu vou te dar os frascos prontos. Você só precisa vender. 50 reais cada um, você fica com metade. 2.500 reais em uma noite. Ele esperou minha resposta e eu disse sim. Na semana seguinte, recebi uma caixa com 50 frascos de vidro, bonitos, com rótulos dourados, escritos Água do Rio Jordão. Cada frasco de 200 mililitros, lacrados, pareciam mesmo especiais. Pastor Renato me garantiu que era só água filtrada, mas ele falou que o importante era a fé das pessoas, não a água em si. Eu tentei acreditar nisso para aliviar minha consciência. No culto de sexta-feira, subi ao púlpito suando frio. Preguei sobre milagres, sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a piscina de Betesda. Então anunciei que tinha recebido de Deus a revelação de trazer água consagrada, água especial para cura e libertação. As pessoas se levantaram, gritaram, aleluia, glória a Deus. Vendi os 50 frascos em 20 minutos. 50 frascos, 2.500 reais no meu bolso. Quando cheguei em casa naquela noite, Juliana estava dormindo. Sentei na cama, contei o dinheiro de novo, 25 notas de 100 reais. Era mais do que meu salário de 2 meses. Minha mão tremia, meu coração acelerava. Parte de mim sabia que estava errado, que aquilo era mentira, que eu estava enganando pessoas que confiavam em mim. Mas a outra parte, a parte gananciosa, só pensava em quanto dinheiro eu poderia fazer. Deitei na cama olhando para o teto e pensei, eu tinha descoberto um atalho que os trouxas não tinham coragem de usar. Eles pregavam de graça, trabalhavam honestamente e ficavam pobres. Eu seria esperto. Juliana acordou, passou a mão na minha barriga e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que Deus tinha abençoado o culto. Ela sorriu e dormiu de novo. Eu não dormi a noite inteira, porque naquela noite, sem saber, eu tinha acabado de morrer por dentro.
Um ano depois, eu já não era mais o mesmo Marcelo. A operação tinha crescido. Agora eu movimentava R$30 mil por mês só com a venda dos produtos ungidos. Transformei a garagem da minha casa em uma espécie de depósito, onde eu guardava as caixas de frascos, os rótulos, as embalagens. Pastor Renato me ensinou tudo, me passou os contatos dos fornecedores e eu mergulhei de cabeça naquele mundo. Toda sexta-feira à noite, depois que Juliana e Gabriel dormiam, eu ia para a garagem fazer o que eu chamava de consagração dos produtos. Era um ritual que eu tinha criado para enganar minha própria consciência. Eu ficava ali, sozinho, com 500 frascos de água da torneira na minha frente e rezava uma oração mecânica, sem fé, sem sentimento. Só para dizer para mim mesmo que eu estava fazendo algo religioso, algo que justificasse vender aquilo como ungido. Mas naquela noite de 2010, algo diferente aconteceu. Eram 11 horas da noite. Eu estava sozinho na garagem como sempre, de frente para as caixas empilhadas. A luz amarela do teto piscava de vez em quando, fazendo aquelas sombras estranhas nas paredes. Comecei a oração de sempre, Senhor. Consagro estes elementos para a Tua glória. Mas no meio da frase, senti um arrepio violento subir pela minha espinha. A temperatura da garagem pareceu cair de repente. Meu corpo inteiro se arrepiou. Os pelos do meu braço ficaram em pé. Tive uma sensação física muito clara de que alguém ou alguma coisa estava me observando. Não era paranoia, não era imaginação. Era uma certeza que vinha de dentro, como um instinto animal de perigo. Virei rápido, olhei para trás, para os cantos escuros da garagem. Nada. Só as caixas, as sombras, o silêncio pesado. Tentei continuar a oração, mas as palavras não saíam mais. Era como se minha boca estivesse travada, minha língua pesada. Meu coração começou a bater forte, rápido, as mãos suaram frio. Olhei para os frascos na minha frente e pela primeira vez tive nojo deles, nojo de mim mesmo. Terminei tudo correndo, apaguei a luz, tranquei a garagem com as mãos tremendo. Entrei em casa, tomei um copo de água, tentei me acalmar. A partir daquela noite, algo quebrou dentro de mim. Comecei a acordar toda madrugada no mesmo horário, 3h15 da manhã. Sempre, não importava que horas eu dormisse, meu corpo acordava sozinho nesse horário, com o coração acelerado, suando frio. Juliana perguntava o que estava acontecendo, porque eu acordava assustado, mas eu mentia, dizia que era pesadelo, estresse do ministério. O pior é que eu nunca mais consegui orar de verdade. Tentava orar antes das refeições, travava. Tentava orar pelos meus filhos antes de dormir, as palavras não saíam. Era como se Deus tivesse me bloqueado, como se Ele tivesse desligado a linha de comunicação. Ou pior, como se algo mais escuro tivesse tomado o lugar onde Deus deveria estar. Eu fingia que orava nos cultos, levantava a mão, fechava os olhos, mas por dentro era só vazio e medo. Comecei a evitar ficar sozinho na garagem. Quando precisava pegar produtos, ia rápido, durante o dia, com a porta aberta. Nunca mais fiz consagração à noite. Mas a sensação de ser observado não passou. Às vezes, no meio do culto, enquanto eu pregava para 800 pessoas, sentia aquele arrepio na nuca de novo. Olhava para o fundo da igreja, para as sombras nos cantos, e tinha certeza de que algo estava lá, me vigiando, esperando. Pastor Renato percebeu que eu estava diferente. Me chamou um dia e perguntou se estava tudo bem, se eu queria parar com o esquema. Eu disse que não, que estava tudo ótimo, que era só cansaço, porque a verdade é que eu não podia parar. Tinha acabado de comprar um apartamento maior, um carro melhor, colocado Gabriel em escola particular. Eu estava preso na minha própria armadilha de ouro. Mas à noite, quando acordava 3h15 da manhã, com aquele peso no peito, eu sabia a verdade. Eu tinha aberto uma porta que não deveria ter aberto. E alguma coisa tinha entrado.
Alguma coisa que agora não me deixava em paz, que me lembrava toda madrugada que eu não era mais um homem de Deus. Eu era um farsante, um mentiroso, um ladrão de fé. E o pior de tudo é que eu continuava, porque tinha medo do que aconteceria se eu parasse. Em 2011, o esquema já estava completamente industrializado. A garagem da minha casa, no bairro Swift, aqui em Campinas, tinha virado uma verdadeira linha de produção. Eu não fazia mais tudo sozinho. Tinha recrutado 3 pessoas da igreja que achavam que estavam ajudando em um trabalho missionário. Eles não sabiam de nada, coitados. Pensavam que estávamos preparando material para levar para a África. Toda segunda-feira, Ricardo, o fornecedor, chegava com o caminhão dele cheio de caixas. 2.000 rótulos impressos, 2.000 frascos de plástico transparente, 2.000 lacres holográficos. Cada frasco custava 10 centavos, cada rótulo 5 centavos, cada lacre 5 centavos, 20 centavos de material por unidade. Ele cobrava mais 10 centavos pelo trabalho dele, então cada frasco me custava 30 centavos no total. De terça a quinta-feira, Dona Maria, seu João e a jovem Camila vinham para a garagem. Eles enchiam os frascos com água filtrada da torneira da minha própria casa. Dona Maria tinha 67 anos, era viúva, servia na igreja há décadas. Ela trabalhava de graça, achando que estava fazendo a obra de Deus. Às vezes ela chorava de emoção enquanto enchia os frascos, dizendo que estava feliz de poder ajudar a salvar almas na África. Na sexta-feira, eu ia sozinho para a garagem fazer a tal consagração. 5 minutos de oração mecânica para 2.000 frascos. Eu usava luvas cirúrgicas, dizia para os obreiros que era para não contaminar a unção. Mas a verdade é que eu não queria deixar digitais, caso algum dia a polícia investigasse. No sábado era o dia da embalagem final, colocar os lacres holográficos que davam aquele ar de produto profissional, importado. Os números eram obscenos. Cada frasco custava 30 centavos para produzir. Eu vendia por R$50. O lucro era de R$49,70 por unidade. Multiplicava isso por 2.000 frascos por semana. Eram R$99.400 de lucro bruto. Eu ficava com 70%. O resto ia para a estrutura da igreja e para pagar as contas. R$69.500 por mês no meu bolso. Além da água, eu vendia óleo ungido e lenços consagrados. O óleo era pior ainda. Eu comprava óleo de cozinha comum no atacado do Ceasa, uns R$5 o litro. Colocava em frasquinhos de 100 mililitros com rótulo bonito, vendia por R$200 cada. Os lenços eu comprava na 25 de março em São Paulo, em atacado. R$3 cada lenço branco simples. Bordava uma cruz com linha dourada. Vendia por R$150. As pessoas compravam desesperadas. Mães com filhos doentes, homens desempregados, mulheres com câncer, idosos com diabetes. Eles me procuravam depois dos cultos com os olhos cheios de lágrimas e esperança. Pastor Marcelo, minha filha está internada. O senhor pode me vender aquela água especial? Pastor, meu marido está desempregado há 6 meses. Quanto custa o óleo da prosperidade? Eu olhava para aquelas pessoas e vendia. Vendia sabendo que era tudo mentira. Tinha uma mulher, Dona Célia, 68 anos, diabética. Ela foi juntando dinheiro durante 1 ano inteiro para comprar 20 frascos da água ungida. R$1.000, todas as economias dela. Quando ela me procurou, eu prometi pessoalmente que ela seria curada se tivesse fé e parasse com a insulina. Ela acreditou em cada palavra minha. Levou os 20 frascos para casa com um sorriso no rosto, dizendo que finalmente Deus tinha olhado para ela. Ricardo, o fornecedor, também fornecia para outras igrejas da região. Ele me contou uma vez, rindo, que vendia os mesmos rótulos para centros espíritas e até terreiros de Umbanda. Mesma água, mesmo frasco, só mudava o rótulo.
Para a igreja evangélica era a água ungida do Jordão. Para o centro espírita era a água fluidificada. Para o terreiro era a água de Oxalá. Quando ele me contou isso, senti um nó no estômago. Mas não parei. Continuei comprando dele toda semana. Dona Maria descobriu a verdade anos depois, quando tudo desmoronou. Ela teve uma crise de choro tão forte que precisou ser internada. Ela me disse, com a voz embargada, que tinha orgulho de encher aqueles vidrinhos, que achava que estava salvando almas, que contava para as amigas da igreja sobre o trabalho missionário. Quando soube que era tudo água da torneira sendo vendida para pessoas desesperadas, ela entrou em depressão. Até hoje, eu carrego o peso de ter usado a fé dela para alimentar minha ganância. Agosto de 2012. Dona Célia voltou na igreja 3 semanas depois de comprar os 20 frascos. Ela estava magra, pálida, andando devagar. Me procurou depois do culto e disse que estava se sentindo mal, tonta, com muita sede. Perguntei se ela tinha parado a insulina como eu mandei. Ela disse que sim, que estava tomando a água ungida 3 vezes ao dia com fé. Eu coloquei a mão no ombro dela e disse para continuar firme, que era o diabo tentando roubar o milagre dela. 1 semana depois, a filha dela, Márcia, me ligou desesperada. Eram 6 horas da manhã de um domingo. Pastor Marcelo, minha mãe está em coma. Os médicos disseram que é coma diabético grave, que ela parou a insulina. O senhor prometeu que ela ia ser curada. A voz dela estava quebrada, chorando, gritando. Eu disse que ia orar, que Deus era fiel, que era preciso ter fé. Ela implorou para eu ir no hospital. Eu disse que não podia, que tinha culto. Desliguei o telefone e bloqueei o número dela. Dona Célia morreu 5 dias depois no Hospital Mário Gatti, coma diabético irreversível. 68 anos, viúva, 3 filhos, 7 netos. Ela morreu acreditando que Deus ia curá-la, confiando na minha palavra, naquela água mentirosa que eu vendi para ela. Quando soube da morte, eu estava almoçando com minha família. Juliana percebeu que eu fiquei pálido. Perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que era só uma notícia triste de um membro da igreja. Naquela mesma noite, acordei 3h15 da manhã como sempre. Mas dessa vez foi diferente. Eu ouvi uma voz. Não era voz alta, era como um sussurro dentro da minha cabeça, mas eu juro que ouvi. Era a voz de mulher idosa chamando o meu nome. Marcelo, Marcelo. Sentei na cama suando frio, o coração quase saindo pela boca. Olhei para Juliana dormindo do meu lado, olhei para o quarto vazio, escuro. Levantei, fui até o banheiro, lavei o rosto. No espelho, por 1 segundo, vi o rosto de Dona Célia me olhando. Comecei a beber. Todo dia, depois que Juliana dormia, eu pegava a garrafa de uísque escondida no escritório e bebia até conseguir dormir. Era a única forma de não acordar de madrugada, de não ouvir aquela voz, de não ver aquele rosto. Mas mesmo bêbado, às vezes eu acordava. E o rosto de Dona Célia estava sempre lá, flutuando na escuridão do quarto, me olhando com aqueles olhos tristes e decepcionados. Janeiro de 2013. Paulo, 45 anos, caminhoneiro, hipertenso. Ele comprou o óleo ungido por R$200 para curar a pressão alta. Eu disse para ele parar com os remédios e passar o óleo no peito 3 vezes ao dia orando. Ele fez exatamente o que eu mandei. 3 semanas depois, durante o culto de domingo, ele estava sentado na 5ª fileira. No meio do louvor, ele caiu no chão convulsionando. A ambulância chegou em 10 minutos. AVC hemorrágico, o médico disse. Levaram ele às pressas. Eu continuei o culto como se nada tivesse acontecido. Como se um homem não tivesse quase morrido na minha frente por ter seguido meu conselho criminoso. No final do culto, a esposa de Paulo veio até mim, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me agarrou pela camisa e gritou na minha cara: "Você matou meu marido! Você disse que o óleo ia curar. Ele parou os remédios por sua causa." Os seguranças tiraram ela de mim.
Eu arrumei a camisa, peguei o microfone e disse para a igreja que aquela mulher estava possuída pelo diabo, que era uma prova de fé para todos nós. As pessoas bateram palmas, gritaram aleluia, expulsaram a pobre mulher dali. Paulo sobreviveu, mas ficou com sequelas graves. O lado esquerdo do corpo inteiro paralisado. 45 anos, 3 filhos pequenos, virou cadeirante por causa da minha mentira. A partir daí, os vultos começaram. Eu via sombras se movendo no canto dos meus olhos. No escritório, na garagem, no quarto, no carro, sempre que eu olhava direto não tinha nada. Mas eu sabia que estava lá. Comecei a ter pavor de espelhos. Uma noite, escovando os dentes, olhei no espelho do banheiro e vi meu reflexo sorrir. Mas eu não estava sorrindo. Minha boca estava séria, mas o reflexo sorriu. Um sorriso torto, estranho, maligno. Gritei, quebrei o espelho com o punho. Juliana veio correndo. Cobri todos os espelhos da casa com panos. Perdi 8 quilos em 3 meses. Fiz endoscopia, descobri que tinha úlcera gástrica. O médico perguntou se eu estava passando por muito estresse. Eu menti, disse que era trabalho normal de pastor. Ele receitou antidepressivo, eu não tomei. Tinha medo de que as pessoas descobrissem que o pastor estava tomando remédio para depressão. Mas a verdade é que não era depressão, era culpa. Era o peso das vidas que eu destruí. Era o sangue de Dona Célia e a paralisia de Paulo nas minhas mãos. E não tinha remédio para isso. Setembro de 2013. Carla tinha 28 anos, trabalhava como faxineira, mãe solteira do pequeno Miguel, de 4 anos. Ela apareceu na igreja um domingo com o menino no colo. Ele estava com febre alta, tossia muito, respirava com dificuldade. Carla me procurou depois do culto, os olhos vermelhos de cansaço e desespero. Pastor, meu filho está muito doente. Não tenho dinheiro para levar no médico particular. O posto de saúde só tem consulta para mês que vem. Eu olhei para o menino, ele estava claramente mal. A respiração chiava, os lábios meio arroxeados. Qualquer pessoa com um mínimo de consciência teria dito para ela correr para o pronto-socorro. Mas eu vi uma oportunidade. Disse que Deus tinha me revelado que o menino precisava do óleo ungido especial para crianças. R$ 150. Carla olhou para a bolsa, tirou o dinheiro todo que tinha. Era o último dinheiro dela, guardado para comprar comida da semana. Entreguei o frasco de óleo, coloquei a mão na cabeça do Miguel e orei. Mandei ela passar no peito dele 3 vezes ao dia e não se preocupar, que Deus ia curar. Carla saiu dali com esperança nos olhos, segurando aquele frasco como se fosse a salvação do filho dela. 4 dias se passaram. Miguel piorou muito, a febre não baixava, ele mal conseguia respirar. Quando Carla finalmente conseguiu levar ele no pronto-socorro, os médicos ficaram horrorizados. Pneumonia bacteriana grave, 4 dias sem tratamento. Miguel ficou 12 dias internado na UTI pediátrica, quase morreu. Os médicos disseram que se tivesse chegado mais um dia depois, não teria salvação. Carla teve que vender o celular para comprar os remédios que o SUS não tinha. Ela perdeu o emprego porque faltou 2 semanas para ficar no hospital com o filho. Entrou em desespero financeiro total, sem dinheiro para comida, para aluguel, para nada. Tudo porque confiou em mim, porque eu vendi esperança falsa para ela. Quando Miguel teve alta, Carla voltou na igreja. Foi num domingo de manhã, o templo lotado, 800 pessoas. Eu estava no meio da pregação quando ela entrou pela porta do fundo. Veio andando pelo corredor central com Miguel no colo, o menino ainda pálido, fraco. Ela começou a gritar: "Olha o que você fez com meu filho, ele quase morreu. O Senhor disse que Deus ia curar. O Senhor me vendeu óleo mentiroso e meu filho quase morreu por causa disso." O templo ficou em silêncio. Todas as 800 pessoas olhando para ela, depois para mim. Carla mostrou as receitas médicas, a conta do hospital, chorava e gritava:
Eu gastei meu último dinheiro no seu óleo. Meu filho ficou na UTI. Ele quase morreu porque eu acreditei no Senhor. Os seguranças vieram correndo, 8 homens grandes. Agarraram Carla pelos braços, tiraram ela à força do templo. Miguel chorando, gritando, chamando a mãe. Foi uma cena horrível. Peguei o microfone com a mão tremendo. Disse para a igreja que aquela mulher estava sendo usada pelo diabo, que era uma armação para destruir o ministério, que ela tinha problemas mentais. As pessoas acreditaram, bateram palmas, gritaram amém, expulsaram Carla dali como se ela fosse a vilã. Continuei a pregação, mas minha voz estava trêmula. Suava frio por baixo do terno. Quando olhei para a primeira fileira, vi Juliana me olhando com uma expressão estranha, quase desconfiada. Naquela noite, Juliana me perguntou pela primeira vez se havia algo errado. Marcelo, aquela mulher estava falando a verdade? O que exatamente você vendeu para ela? Eu menti. Disse que a mulher era desequilibrada, que queria dinheiro, que era perseguição do inimigo contra o ministério. Juliana ficou me olhando por uns segundos longos, depois balançou a cabeça e foi dormir. Mas eu vi a dúvida nos olhos dela. A semente da desconfiança tinha sido plantada. Fui para o banheiro e vomitei. Primeira vez que isso aconteceu. Vomitei de culpa, de nojo de mim mesmo. Olhei no espelho que eu tinha coberto com pano, arranquei o pano num impulso. Meu reflexo estava lá, pálido, olheiras fundas, 36 anos parecendo 50. Quem era aquele homem? Onde estava o Marcelo que sonhava em servir a Deus, que queria ajudar pessoas? Ele tinha morrido. No lugar dele tinha um monstro que vendia mentira para mães desesperadas, que quase matou uma criança de 4 anos por ganância. Comecei a evitar qualquer fiel que aparecesse com crianças doentes. Quando via a mãe com criança se aproximando, eu desviava. Fingia que tinha que resolver algo urgente. Mas os números não mentiam. Entre 2010 e 2015, eu calculei que vendi produtos para aproximadamente 1.200 pessoas. Pelo menos 15 casos graves de pessoas que abandonaram tratamento médico. 3 mortes confirmadas. Dezenas de famílias endividadas. Um homem tentou suicídio depois de gastar R$8.000 em campanhas de cura que não funcionaram. E eu continuava. Continuava porque não sabia mais como parar. Uma semana antes de morrer, pastor Renato me ligou. Eram 11h47 da noite de uma terça-feira. Atendi meio irritado, achando que era algo da igreja. A voz dele estava estranha, arrastada, ele estava bêbado. Coisa raríssima, nunca tinha visto o pastor Renato beber. Marcelo, eu tô com medo, ele disse. Fiquei em silêncio, sem entender. Medo de quê, pastor? Ele respirou fundo do outro lado da linha, demorou para responder. Medo do ajuste de contas, meu filho. Um dia a conta chega pra gente. A voz dele estava trêmula, carregada de algo que parecia terror genuíno. Eu senti um frio na barriga. O senhor tá bem? Quer que eu vá aí? Ele deu uma risada amarga, sem alegria. Não adianta mais, Marcelo. Sai disso enquanto dá tempo. Enquanto você ainda tem chance de voltar atrás. Eu não tenho mais... Já é tarde demais para mim. Tentei perguntar mais, mas ele desligou. Fiquei com o telefone na mão, olhando para a tela. Juliana perguntou quem era. Disse que era só um pastor da reunião, nada importante. Mas aquela ligação ficou ecoando na minha cabeça. O tom de voz dele, o medo real, as palavras sobre ajuste de contas. Tentei ligar de volta, mas ele não atendeu. Pensei em ir na casa dele, mas era tarde, estava cansado. Decidi que ia visitá-lo no dia seguinte. Nunca tive essa chance. Uma semana depois, na terça-feira seguinte, recebi uma ligação às 6 da manhã. Era o vigia da igreja do pastor Renato. Ele estava chorando. Pastor Marcelo, o pastor Renato morreu. Encontrei ele aqui no escritório, acho que faz horas já. Meu coração parou. Como assim morreu?
O vigia explicou que tinha chegado às 5h30 para abrir a igreja, viu luz acesa no escritório pastoral, subiu e encontrou o pastor Renato caído na cadeira. Infarto fulminante, sozinho no meio da madrugada. Perguntei que horas o vigia achava que ele tinha morrido. Ele disse que o corpo já estava frio, então devia fazer algumas horas. Provavelmente entre 3 e 4 da manhã. Gelei, 3h15 da manhã. A hora que eu sempre acordava, a hora maldita. Fui no velório, olhei para o corpo de pastor Renato no caixão. 62 anos, cabelo grisalho, terno preto, mas tinha algo estranho na expressão dele. Os olhos fechados, mas a boca meio aberta, quase como se estivesse gritando. Outros pastores comentavam em voz baixa: coitado do Renato, morreu sozinho de madrugada. E a expressão dele, viram? Parece que morreu assustado. Uma das freiras que preparou o corpo disse que foi difícil fechar a boca dele, que estava travada numa expressão de susto. Fiquei lá, olhando para aquele rosto, e um pensamento veio automático, inevitável. Ele está pagando agora, e eu vou pagar também. O medo me consumiu por dentro, mas não tive coragem de sair do esquema. Naquela noite tive o pesadelo. Eu estava no velório de pastor Renato de novo, sozinho no salão. Me aproximei do caixão, olhei para o rosto dele. De repente, os olhos dele se abriram. Olhos vidrados, mortos, mas abertos. Fixaram em mim. A boca dele se abriu devagar, maior, maior, como se quisesse gritar. Mas não saiu som. Apenas um grito silencioso, desesperado. A expressão no rosto dele era de terror absoluto, de sofrimento indescritível. Acordei gritando. Eram 3h15 da manhã. Juliana me sacudiu, assustada. Marcelo! Marcelo! Você está gritando dormindo faz 10 minutos. Eu estava encharcado de suor, o coração batendo tão forte que doía no peito. Levantei, fui até o banheiro, bebi água direto da torneira. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o copo. Olhei para o espelho coberto com pano e não tive coragem de tirar o pano. Tinha medo do que ia ver. O pesadelo se repetiu. Toda noite, durante 2 meses, sempre o mesmo. O caixão, os olhos de Renato se abrindo, a boca abrindo naquele grito mudo de horror. Sempre acordava 3h15 da manhã, sempre gritando, sempre suando. Comecei a ter pavor de dormir. Tomava café, energético, qualquer coisa para ficar acordado. Quando não aguentava mais e dormia, lá vinha o pesadelo. Renato me chamando para o inferno dele. Comecei a tomar Rivotril escondido. Comprava sem receita numa farmácia que vendia por baixo do pano. 2 comprimidos toda noite, só para conseguir dormir sem sonhar. Mas mesmo drogado, mesmo com o cérebro desligado pelo remédio, às vezes o pesadelo voltava. E eu acordava com a certeza absoluta de que pastor Renato tinha visto algo terrível no momento da morte. Algo que estava esperando por mim também. E eu não tinha coragem de parar, porque tinha acabado de financiar um Audi A3 prata. A armadilha estava completa. 1º de janeiro de 2015. Acordei com uma resolução. Esse ano eu paro. Vou sair do esquema, voltar a ser só professor, viver honestamente. Sentei com Juliana no café da manhã e disse que estava pensando em sair do ministério, focar só na carreira de professor de história. Ela parou com a xícara no ar, me olhou confusa. Marcelo, mas a gente tem o apartamento, o carro, as crianças na escola particular. Como a gente vai pagar tudo com salário de professor? Fiz as contas na minha cabeça. Professor concursado ganhava R$ 3.500 por mês. Prestação do apartamento era R$ 1.800. Prestação do Audi era R$ 1.200. Escola particular do Gabriel e da Ana era R$ 1.500. R$ 4.500 de despesa fixa. R$ 3.500 de salário. A matemática não fechava. Olhei para Juliana, grávida de 4 meses do nosso 3º filho, e não tive coragem de dizer a verdade. Desisti da ideia em menos de uma semana. Abril de 2015.
Um homem de 50 anos chamado Roberto apareceu na igreja. Ele tinha vendido o carro da família, um Palio 2008, por R$ 12.000. Gastou tudo em produtos ungidos e campanhas especiais que eu prometi que iam curar o câncer da esposa dele. 3 meses depois, a esposa morreu. O câncer já estava avançado demais, nenhuma água ungida ia salvar. Roberto voltou na igreja, veio até mim chorando, pedindo o dinheiro de volta. Disse que os filhos estavam sem transporte para ir na escola, que ele estava desesperado. Mandei os seguranças tirarem ele dali. Disse que ele estava sendo usado pelo diabo para tentar derrubar o ministério. Mas naquela noite, sozinho na garagem, eu desabei. Chorei pela primeira vez em anos. Chorei vendo aquelas caixas de produtos falsos, pensando na esposa morta do Roberto, nos filhos sem carro para ir na escola. Decidi ali, vou diminuir. Vou produzir menos, vender menos, ir saindo aos poucos do esquema. Reduzi a produção de 2.000 para 500 frascos por semana. Durou 3 semanas. Ricardo ligou dizendo que tinha pedidos acumulando, que precisava entregar os rótulos. A secretária da igreja me pressionou dizendo que os fiéis estavam perguntando quando ia chegar mais água abençoada. Os próprios membros tinham ficado viciados, dependentes daqueles produtos. Eles não conseguiam mais ter fé sem ter um frasco na mão. Eu tinha criado monstros e os monstros exigiam ser alimentados. Voltei à produção normal. Setembro de 2015. Fernanda, uma ex-obreira que tinha descoberto o esquema 2 anos antes, voltou. Ela tinha sido expulsa da igreja quando tentou contar para os outros líderes sobre a farsa. Ninguém acreditou nela, me chamaram de homem de Deus, expulsaram ela como difamadora. Mas Fernanda não desistiu. Voltou numa manhã de domingo e ficou na porta da igreja com um cartaz grande. Pastor Marcelo é falso, ele vende água da torneira. Acorde, povo de Deus. Os membros chegando para o culto ficaram chocados. Alguns pararam para ouvir, outros a xingaram. Eu estava no gabinete quando me avisaram. Desci correndo, chamei os seguranças. Fernanda me viu e começou a gritar. Eu trabalhei com você, Marcelo, eu sei de tudo. Água da torneira, óleo de cozinha, tudo mentira. Eu vou na polícia, vou denunciar, vou acabar com isso. O pânico tomou conta de mim. Se ela fosse mesmo na polícia, se investigassem, eu estava acabado. Reuni a liderança de emergência. Disse que Fernanda era ex-membro com um transtorno mental grave, que tinha sido expulsa por comportamento inadequado, que agora queria vingança contra a igreja. Montei uma história completa, convincente. Disse que ela tinha tentado dar em cima de mim, que quando rejeitei ela ficou obcecada, que agora inventava mentiras para me destruir. Os líderes acreditaram, foram atrás de Fernanda, a ameaçaram. Disseram que iam processar ela por difamação. Fernanda saiu de Campinas com medo. Fiéis fanáticos começaram a perseguir ela, ameaçar a família dela. Ela teve que se mudar para outra cidade, longe, começar vida nova. Eu tinha vencido mais uma vez. Mais uma pessoa que tentou me expor foi silenciada. Mas a vitória tinha gosto amargo. Naquela noite, olhando no espelho sem pano pela primeira vez em meses, vi quem eu realmente era. Não era mais um pastor que tinha se perdido. Era um criminoso calculista que destruía qualquer um que ameaçasse seu império. O que realmente me prendia não era só o dinheiro. Era o orgulho, o status, o poder. Eu era o pastor Marcelo, respeitado, admirado, convidado para congressos. Tinha carro importado, roupas de marca, apartamento em bairro nobre. Voltar a ser professor comum, andar de ônibus, usar roupa simples, seria voltar a ser ninguém. E eu tinha medo. Medo da prisão se confessasse, medo da pobreza se parasse, medo de enfrentar as consequências dos meus atos. Estava preso numa gaiola de ouro que eu mesmo construí, e a porta estava trancada por dentro. Fevereiro de 2016. Ricardo foi preso.
Não por causa do nosso esquema, mas por outro golpe que ele estava fazendo com documentos falsos. Quando vi na notícia local, entrei em pânico. E se a polícia revistar os computadores dele? E se encontrarem nossos contratos, nossas conversas, as notas fiscais? Passei uma semana sem dormir, tomando 6 comprimidos de Rivotril por dia. Uma jornalista tinha começado a investigar igrejas em Campinas. Recebi um e-mail dela pedindo entrevista. Deletei e bloqueei. Juliana estava grávida de 7 meses do nosso 3º filho. Ela percebeu que eu estava diferente, mais nervoso, mais agressivo. Perguntava o que estava acontecendo e eu explodia. Gritava que era estresse do ministério, que ela não entendia a pressão de cuidar de 800 almas. Uma noite, ela chorou e disse que não me reconhecia mais, que eu tinha mudado, que parecia outra pessoa. Eu pedi desculpas, mas por dentro sabia que ela estava certa. Eu não era mais eu. Domingo, 6 de março de 2016. Eu deveria pregar no culto das 9 horas da manhã. Acordei às 6 com uma crise de pânico tão violenta que achei que estava tendo um infarto. O coração disparado, suor frio, falta de ar, as mãos formigando. Me tranquei no banheiro, sentei no chão do box, tentando respirar. Juliana bateu na porta. Marcelo, o culto é daqui 3 horas, você precisa se arrumar. Eu gritei de volta. Eu não consigo mais, não consigo. Ela arrombou a tranca do banheiro, me encontrou no chão, tremendo. O que você não consegue, Marcelo? Fala comigo. Olhei para ela, para aquela barriga de 7 meses, para o rosto dela cheio de preocupação. Tive vontade de contar tudo, de jogar aquele peso todo nos pés dela e implorar perdão, mas não tive coragem. Levantei, empurrei ela de lado, peguei a chave do carro e saí correndo da casa. Entrei no Audi e dirigi sem rumo, só precisava fugir dali. Rodei por Campinas por 2 horas sem direção. Chorava enquanto dirigia, batia no volante, gritava sozinho dentro do carro. Pessoas nos outros carros me olhavam com medo, achando que eu era louco. Eram 8h30 da manhã quando me vi perdido no Jardim Campos Elíseos. Um bairro simples, pobre, casas pequenas. Vi uma placa pintada à mão, meio torta, pregada num poste. Igreja Batista Renascer. Culto às 9 horas. Um salão alugado, pintura velha descascando, portão de ferro enferrujado. Algo dentro de mim disse para parar ali. Estacionei o Audi prata na rua de terra, o carro destoando completamente daquele bairro humilde. Fiquei 20 minutos sentado no carro, olhando para aquela igrejinha pobre, debatendo comigo mesmo. O que eu estava fazendo ali? Eu era pastor de uma igreja de 800 membros. Por que entrar numa igrejinha de bairro? Mas meus pés me levaram até a porta. Coloquei boné e óculos escuros para ninguém me reconhecer. Dentro tinha umas 30 pessoas, cadeiras de plástico branco, algumas quebradas com fita adesiva. Não tinha telão, não tinha banda, só um homem de uns 50 anos com um violão velho e desafinado. As pessoas cantavam em vozes simples, desafinadas, mas havia algo ali que eu não via faz anos. Fé verdadeira, alegria genuína. Eles cantavam sem performance, sem espetáculo, apenas adorando. Me sentei no fundo, de boné e óculos, tentando ficar invisível. Um homem subiu no púlpito, camisa social simples, calça jeans, sem terno, sem gel no cabelo. Pastor Augusto, ele se apresentou. Começou a pregar sobre o filho pródigo. Lucas, capítulo 15. Voz calma, pausada, sem gritos, sem manipulação emocional. Ele falou sobre o filho que desperdiçou tudo, que chegou no fundo do poço, comendo com os porcos, que decidiu voltar para casa, achando que o pai ia rejeitá-lo. Mas o pai correu ao encontro dele, abraçou, vestiu, fez festa. Comecei a chorar por dentro, as lágrimas descendo por trás dos óculos escuros. Pastor Augusto parou no meio da pregação. Ficou em silêncio por uns segundos, olhando para a pequena congregação. Então, ele olhou diretamente para onde eu estava, no fundo, escondido. Irmão de boné,
ali no fundo. Deus está te vendo e Ele está dizendo uma coisa para você hoje. Ainda dá tempo de voltar para casa. Tirei os óculos escuros, as lágrimas escorrendo abertamente agora. Não consegui segurar. Soluços altos, corpo tremendo. Todas as 30 pessoas olharam para mim. Mas não era olhar de julgamento. Era olhar de compaixão. O culto terminou. Tentei sair correndo, mas pastor Augusto me alcançou na porta. Irmão, espera. Vem, vamos tomar um café. Me levou para uma salinha minúscula nos fundos. 2 cadeiras de plástico quebradas, uma mesinha velha, café requentado em caneca manchada. Ele sentou, me olhou com olhos gentis. Conta para mim, sem julgamento. Eu balancei a cabeça. Pastor, o senhor não vai querer ouvir o que eu fiz. Ele sorriu. Filho, eu já fui viciado em crack, já roubei, já apanhei da polícia. Passei 3 anos preso. Deus me tirou de lá. Pode contar. E eu contei. Tudo. O esquema, a água da torneira, o óleo de cozinha, os milhões de reais, Dona Célia morta, Paulo paralisado, Miguel quase morto, Fernanda expulsa, Roberto sem carro. 40 minutos falando sem parar, chorando, soluçando, vomitando 7 anos de culpa acumulada. Pastor Augusto apenas ouviu, não me interrompeu, não me julgou, só ouviu. Quando terminei, fiquei de cabeça baixa, esperando ele me expulsar dali, me xingar, me chamar de monstro. Ele levantou, veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Ele orou. Oração simples, sem grito, sem performance. Pai, esse homem aqui está quebrado, está caído no chão, está longe de casa, mas o Senhor não desiste de ninguém. Não desistou de mim quando eu estava preso. Não vai desistir dele. Mostra para ele que ainda dá tempo de voltar, que o Senhor ama até quem errou feio, até quem caiu fundo. Restaura esse homem, levanta ele. Em nome de Jesus, amém. Não teve batalha espiritual, não caí no chão, não vi luz, mas senti algo físico, real, como se um peso de 50 quilos saísse das minhas costas de uma vez. Respirei fundo. Pela primeira vez em 7 anos, respirei fundo sem sentir aquela pressão no peito. Pastor Augusto me deu o número de celular dele. Volta aqui semana que vem, a gente vai caminhar isso junto. E se precisar conversar antes, me liga, qualquer hora. Eu segurei o papelzinho com o número, olhei para aquele homem simples, pobre, ex-presidiário, ex-viciado, e soube que ele tinha algo que eu perdi faz tempo: paz. Me levantei, abracei ele, chorei no ombro dele. Obrigado, pastor. Obrigado por não me expulsar. Ele sorriu. Jesus não expulsa quem volta para casa, filho. Nunca expulsa. No carro, voltando para casa, liguei o rádio. Estava tocando uma música que eu conhecia, Graça, do Fernandinho. A letra dizia, tua graça me basta. Tive que encostar o carro no acostamento porque comecei a chorar de novo. Mas dessa vez não era choro de desespero, de medo, de culpa. Era choro de alívio. Pela primeira vez em 7 anos, chorei de alívio. Como se finalmente, depois de fugir tanto tempo, eu tivesse permissão para parar de correr. Fiquei ali mais 20 minutos, só chorando, só sentindo aquela paz estranha que eu não conhecia mais. Deus não tinha desistido de mim. E talvez, só talvez, ainda desse tempo de consertar tudo. De março a junho de 2016, frequentei a igrejinha do pastor Augusto toda semana. Ele me acompanhou, me ouviu, orou comigo. Fiz terapia de verdade pela primeira vez. Contei tudo para a psicóloga. Consultei um advogado. Ele foi direto. Marcelo, você pode ser preso, estelionato qualificado, de 2 a 8 anos. Mas se você confessar espontaneamente, isso pesa muito a favor na sentença. Pode converter em serviços comunitários, mas tem que ser confissão pública, completa, com provas. Abril de 2016. Juliana estava grávida de 8 meses. Sentei com ela na sala, segurei a mão dela. Amor, preciso te contar uma coisa muito grave. Ela olhou para mim assustada. Você tem outra mulher? Balancei a cabeça.
Não, é pior. Contei tudo. 3 horas de conversa. A água da torneira, o óleo de cozinha, os milhões roubados, Dona Célia morta, Paulo paralisado, tudo. Juliana ficou em silêncio, pálida, as mãos tremendo na barriga. Ela não falou comigo por 2 dias. Dormiu no quarto de hóspedes. Pensei que ia me deixar, que ia pegar as crianças e sumir. No 3º dia ela voltou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Marcelo, eu pensei em te deixar. Pensei em pegar Gabriel e Ana e ir embora. Mas eu também pequei. Pequei porque aproveitei o dinheiro sujo sem perguntar de onde vinha. Eu sabia que algo estava errado, mas fingi que não sabia. Então eu vou ficar. Mas você vai consertar isso. Vai confessar, vai pagar, vai consertar. E eu vou estar do seu lado. Marquei a confissão para domingo, 19 de junho de 2016. Era o culto de aniversário da igreja, 12 anos de fundação. O templo ia estar lotado, 800 pessoas, transmissão ao vivo pela rádio local, gravação de vídeo. Seria o palco perfeito para a destruição da minha própria vida. Passei a semana anterior escrevendo e reescrevendo uma carta de 3 páginas à mão. Cada palavra pesada como chumbo. Acordei às 5 da manhã daquele domingo. Não consegui comer nada. Vomitei 2 vezes de puro nervoso. Juliana, com a barriga enorme de 9 meses, segurou minha mão. Se você não fizer hoje, nunca mais vai ter coragem. Vai lá e fala a verdade. Liberta essas pessoas. Liberta você mesmo. Coloquei 3 caixas no porta-malas do carro. Notas fiscais da água, contratos com Ricardo, extratos bancários mostrando os valores, tudo. Todas as provas do meu crime. Cheguei na igreja às 8h30. O templo estava sendo decorado. Balões, bolo grande de aniversário, faixas de comemoração. As pessoas me cumprimentavam animadas, felizes. Pastor Marcelo, que bênção esse aniversário. 12 anos de ministério abençoado. Eu sorria amarelo, o estômago revirado. Me tranquei no gabinete pastoral. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo de água. Pastor assistente bateu na porta. Pastor Marcelo, tá tudo bem? O senhor tá muito pálido. Respondi que estava só um pouco nervoso, que era normal. 10h30 da manhã. Louvor terminou. Ofertas recolhidas. Hora da pregação. 800 pessoas sentadas, sorrindo, esperando uma mensagem animada de aniversário. Câmeras ligadas, transmissão ao vivo rodando, rádio no ar. Subi ao púlpito com as mãos tremendo, segurando aqueles papéis que iam acabar com tudo. Respirei fundo. Olhei para Juliana na primeira fileira. Ela acenou com a cabeça, força silenciosa. Segurei o microfone. Irmãos, hoje eu não vou pregar. Hoje eu vou confessar. O templo ficou em silêncio confuso. Muitos de vocês me conhecem há anos, me chamam de pastor, me respeitam, confiam em mim. Eu não mereço nada disso. De 2009 até hoje, eu enganei vocês. Todos vocês. O murmúrio começou. Baixo. A água ungida que eu vendi era da torneira da minha casa. O óleo ungido era óleo de cozinha comprado no Ceasa. Os lenços consagrados comprei na 25 de março por R$3 cada. O murmúrio cresceu. Pessoas levantando, não acreditando. Eu ganhei mais de R$2 milhões nesses 7 anos. Dinheiro sujo. Dinheiro que veio da fé de vocês, do desespero de vocês. Os gritos começaram. Dona Célia, que morreu em 2012 de coma diabético, ela parou a insulina porque eu disse que a água ia curar. Ela morreu por minha causa. Paulo, que teve AVC e ficou paralisado, abandonou os remédios de pressão porque eu vendi óleo mentiroso para ele. O caos estava começando, pessoas gritando, chorando, levantando das cadeiras. Eu tenho aqui as provas. Mostrei os papéis, a nota fiscal da água, o contrato com Ricardo, o extrato bancário, tudo. Cada centavo, cada mentira, tudo era falso.
Eu vim aqui hoje porque não aguento mais viver nessa mentira. Eu preciso pagar pelo que eu fiz. Preciso... A explosão aconteceu. 200 pessoas correndo para o púlpito ao mesmo tempo. Assassino! Ladrão! Demônio! Você matou minha irmã! Eu vendi minha casa! Meu filho quase morreu! 8 seguranças formaram uma barreira humana na frente do púlpito. Alguém jogou uma Bíblia pesada que passou pelos seguranças e acertou minha sobrancelha. Sangue desceu pelo meu rosto, cadeiras caindo, pessoas se empurrando, microfone caiu no chão com aquele barulho estridente de feedback. A câmera ainda gravava tudo, transmissão ao vivo capturando cada segundo do caos. Vi Juliana de pé, grávida, protegendo a barriga com as mãos, chorando. Uma mulher gritou para ela: "Você sabia, né? Sua cúmplice!" Juliana gritou de volta, a voz quebrada: "Eu descobri agora. Eu também fui enganada." Alguém já tinha ligado para a polícia. 4 viaturas chegaram em menos de 10 minutos, sirenes berrando. Os policiais entraram no templo, tiveram que usar spray de pimenta para dispersar a multidão. Me tiraram pelos fundos, algemado, cabeça baixada, sangue ainda escorrendo do corte na sobrancelha. A multidão tentou me seguir, gritando, querendo me linchar. Me jogaram na viatura. Um policial perguntou enquanto dirigia: "Cara, você precisava mesmo confessar?" Ninguém ia descobrir sozinho. Olhei pela janela, vi minha igreja, meu império de mentiras desmoronando. Respondi com a voz rouca: eu precisava. Senão eu ia morrer por dentro, já estava morrendo. Na delegacia, 47 pessoas registraram boletim de ocorrência. Processo criminal aberto, estelionato qualificado. Processo cível, indenização coletiva. Meu rosto estava em todos os jornais locais da região. Pastor confessa esquema milionário de fraude religiosa. O vídeo da confissão viralizou na internet, milhares de comentários. 90% me xingando, me amaldiçoando, desejando que eu apodrecesse na cadeia. 10% dizendo pelo menos ele confessou, pelo menos teve coragem. A igreja fechou 3 meses depois. Não tinha como continuar. 15 funcionários ficaram desempregados. Famílias que dependiam daqueles salários na rua. O apartamento foi retomado pelo banco, dívida acima do valor. Vendi o Audi para pagar parte das dívidas. Contas bloqueadas judicialmente. Recebemos ameaças de morte por telefone, por e-mail, por carta. Tivemos que nos mudar temporariamente para a casa da mãe de Juliana por segurança. Gabriel chorava toda noite. Ana não queria mais ir na escola porque os colegas chamavam ela de filha do pastor ladrão. Julho de 2016. Pedro nasceu, meu 3º filho. Eu não pude estar no parto. Estava em audiência judicial. Juliana sozinha na maternidade, ajudada pela esposa do pastor Augusto. Quando finalmente me liberaram para ver meu filho, fui até o hospital escoltado. Vi Pedro através do vidro da nursery, pequenininho, vermelhinho, inocente. Chorei ali, na frente dos policiais, na frente de todo mundo. Esse menino vai crescer sabendo que o pai é um criminoso. Esse é o legado que eu deixo para ele. Mas pelo menos, ele vai crescer sabendo que o pai teve coragem de falar a verdade. Que o pai parou de fugir. Que o pai, no final, escolheu fazer a coisa certa, mesmo que tarde demais. Outubro de 2016, a sentença saiu. 4 anos de prisão em regime semiaberto, convertidos em 2.000 horas de serviço comunitário porque fui réu primário e confessei espontaneamente. Indenização de R$850 mil, parcelada em 15 anos. Perda permanente das credenciais ministeriais, nunca mais poderia ser pastor. O juiz olhou para mim e disse que minha confissão tinha salvado minha liberdade, mas não apagava o mal que causei. Voltei a dar aulas de história em escola estadual da periferia. R$3.800 por mês, o salário que eu desprezava antes. No primeiro dia, um aluno levantou a mão. "Professor, o senhor não é aquele pastor ladrão que saiu na TV?"
O silêncio pesou na sala. Respirei fundo e respondi a verdade. Sim, sou eu. Eu errei muito, enganei muita gente, mas estou aqui pagando e tentando consertar. Com o tempo, os alunos me respeitaram pela honestidade. Alguns até me procuravam para conversar sobre problemas da vida. O serviço comunitário era no Hospital Mário Gatti, o mesmo hospital onde Dona Célia morreu. Oncologia infantil, limpeza e organização. Não podia falar de Deus por proibição judicial, só podia servir em silêncio. Março de 2017, uma menina de 7 anos, careca da quimioterapia, sozinha no corredor. Sentei do lado dela. Oi, sou Marcelo, tudo bem? Ela olhou para mim com olhos cansados. Não, vou fazer químio e dói muito. Posso ficar aqui até sua mãe voltar? Ela acenou que sim. Ficamos 40 minutos conversando sobre desenhos e sonhos de criança. Abril de 2018. Mudamos para Mojimirim, cidade a 90 quilômetros de Campinas. Fugir da exposição, recomeçar longe. Casa alugada simples, 2 quartos, vida modesta. Nesse mesmo mês, Márcia, a filha de Dona Célia, tocou minha campainha. Gelei quando vi ela. Calma, não vim brigar. Ela me entregou um envelope amarelado. Minha mãe escreveu isso 1 mês antes de morrer. Achei guardado. Abri com as mãos tremendo. A carta dizia: querido pastor Marcelo, se algo me acontecer, quero que saiba que não guardo mágoa. Eu escolhi ter fé. Se Deus me chamar, vou em paz. Não culpe ninguém. Com carinho, Célia. Desabei. Márcia me abraçou enquanto eu chorava. Eu fiquei com raiva por anos, mas minha mãe não ia querer isso. Eu escolho perdoar você. Aquele abraço durou 5 minutos, e naqueles 5 minutos algo se curou dentro de mim. Não apagou o erro, não tirou a culpa, mas mostrou que perdão é possível, que graça existe, que Deus pode usar até a pessoa mais quebrada se ela deixar. 2019, comecei um blog anônimo, Confissões de um Ex-Pastor Falso. Alertava sobre golpes religiosos, ensinava como identificar líderes falsos, compartilhava histórias de outras vítimas. 500 mil acessos em 2 anos. 2021, pastor Augusto me convidou para dar palestra na igreja dele sobre como identificar falsos profetas. Contei minha história completa. Eu fui esse cara. Conheço todos os truques. Não deixem acontecer com vocês. Outras igrejas me chamaram depois, 2022. Gabriel, com 18 anos, me procurou. Pai, eu te perdoo e tenho orgulho de você ter consertado. Ana, com 15, me abraçou chorando. Você errou, mas não desistiu, isso é ser forte. Pedro, com 6, me perguntou inocente. Papai, você é herói? Segurei ele no colo, olhos marejados. Não, filho. Sou alguém que errou feio e Deus deu uma segunda chance. Juliana segurou minha mão. Nós conseguimos, Marcelo. A família está inteira. Hoje, 2025, tenho 48 anos. Ainda pago a indenização. Faltam 6 anos. Sou professor respeitado, casamento restaurado, 3 filhos crescendo bem. Congrego numa igreja batista pequena em Mojimirim. Não sou líder, não quero ser. Só quero ser ovelha, sentar no banco, servir em silêncio. Continuo voluntário em hospitais, agora por escolha. Já encontrei 12 vítimas antigas ao longo desses anos. 8 me perdoaram, 4 ainda não falam comigo. Eu entendo, eu não mereço perdão, mas sou grato a quem dá. Aprendi que a graça de Deus não é sobre merecer. É sobre Ele ser maior que nosso erro. Vivi 7 anos rico e miserável. Acordo 3h15 toda madrugada atormentado. Hoje vivo simples e durmo em paz. A diferença é consciência limpa. Se você é líder religioso usando fé alheia para enriquecer, para enquanto você está vivo, porque depois que morrer, você vai ter que enfrentar Deus. E se você é fiel sendo enganado, abra os olhos. Deus não vende milagre, Ele quer seu coração, não sua conta bancária. Eu estraguei tudo, destruí vidas,
Matei pessoas com minha ganância, mas Deus não desistiu de mim. E se Ele não desistiu de alguém como eu, que vendeu a fé de crianças doentes, que mentiu em nome dEle, que construiu um império de mentiras, então Ele não vai desistir de você. Não importa o que você fez, não importa quão fundo você caiu, ainda há esperança, sempre há. Meu nome é Marcelo, tenho 48 anos, sou ex-pastor, hoje apenas um servo grato pela segunda chance que não merecia, mas recebi mesmo assim.